Trabalho de História do Pensamento Contábil da Universidade Federal de Uberlândia. Nós vamos falar sobre alguns dos pensadores da contabilidade, desde o início até alguns da era moderna. Como falar da contabilidade sem falar do pai dela? Luca Bartolomeo de Pacioli nasceu na Itália em 1445. Ele veio de uma família pobre. Ele se juntou ao mosteiro franciscano para se tornar um aprendiz de um homem de negócio local. Esse jovem Pacioli, ele abandonou as suas aprendizagens para ir trabalhar como matemático numa escola. Aos 25 anos, o Pacioli escreveu seu primeiro manuscrito sobre álgebra. Em 1475, ele já era professor em Perugia, onde ficou durante 6 anos. Com 49 anos, Pacioli publicou o seu mais famoso livro, de conhecimentos da aritmética. Esse livro era conhecido por Summa, onde ele tinha todos os conhecimentos de aritmética, geometria, proporção e proporcionalidade. E esse livro ganhou fama porque foi impresso na Itália em 1494. Pacioli foi a primeira pessoa a escrever a contabilidade de dupla entrada, também conhecido como método veneziano, com partidas dobradas. Esse novo sistema era o último grito que revolucionou a economia e o comércio. Com isso, Pacioli se tornou uma celebridade e assegurou para ele um lugar na história como pai da contabilidade. A obra de Pacioli tornou-se muito famosa e em 1497 ele foi convidado para ir a Milão ensinar matemática. Em 1505, ele foi eleito superior da Ordem Franciscana da província romana. E em 1514, o Papa Leão III chamou Pacioli para o papado em Roma. E aí ele iria se tornar professor. Ele continuou seus estudos e a lecionar e escrever até sua morte em 1517. Benedetto Cotruglia escreveu em 1458 um dos primeiros manuscritos com os métodos da partida dobrada. Para Cotruglia, os livros de registro serviam como uma memória dos comerciantes, e eles se dividiam basicamente em 3 tipos: os livros de gastos, o livro diário e o livro razão. Embora o trabalho dele foi muito anterior ao de Luca Pacioli, não alcançou o mesmo resultado e a mesma fama, por ter sido escrito em manuscrito e não em livro impresso, como foi o de Pacioli. Francesco Villa, nascido em Milão, na Itália, em 1801, foi um contador e professor de contabilidade italiano. A obra de Francesco Villa, La contabilità applicata alla amministrazione privata e pubblica, foi escrita para participar de um concurso sobre contabilidade, promovido pelo governo da Áustria, que reconquistara a Lombarda, terra natal do autor. Além do prêmio, Villa teve o cargo de professor universitário. Francisco Villa extrapolou os conceitos tradicionais de contabilidade, segundo os quais escrituração e guarda-livros poderiam ser feitas por qualquer pessoa inteligente. Para ele, a contabilidade implicava em conhecer a natureza, os detalhes, as normas, as leis e as práticas que regem as matérias administradas, ou seja, o patrimônio. Era o pensamento patrimonialista. Foi o início da fase científica da contabilidade. Fábio Besta nasceu em 1845 na Lombardia, Itália. Seguidor de Francesco Villa, superou o mestre em seus ensinamentos. Ele demonstrou o elemento fundamental da conta, o valor, e chegou muito perto de definir o patrimônio como objeto da contabilidade. Sua principal contribuição à história da contabilidade é a criação da escola controlista, através de sua obra La Ragioneria, que defendia que o principal objetivo da contabilidade era o controle dos fatos econômicos. Federigo Melis nasceu em 14 de agosto de 1914 em Florença, na Itália. Em 1950, publicou o livro Storia della Ragioneria, História da Contabilidade, um livro de história da cultura italiana dos séculos XIII e XV. Esta obra foi muito estudada e divulgada por autores renomados, como o professor Dr. Antônio Lopes de Sá.
a partir da segunda metade do século XX. Segundo o professor Frederico, em seu livro, a história da contabilidade se divide em 4 períodos: contabilidade antiga, período que se iniciou com as primeiras civilizações e foi até 1202 da era cristã, quando apareceu o Liber Abaci, cujo autor foi Leonardo Fibonacci, medieval. Período que vai de 1202 da era cristã até 1494, quando apareceu o Tractus de Computis Scriptures, contabilidade por partidas dobradas, de Frei Luca Pacioli, publicado em 1494, enfatizando que a teoria contábil do débito e do crédito corresponde à teoria dos números positivos e negativos, obra que contribuiu para inserir a contabilidade entre os ramos modernos, período que vai de 1494 até 1840, com o aparecimento da obra La Contabilità applicata alla Administrazione Privata e Pubblica, de autoria de Francesco Villa, premiada pelo governo da Áustria. Essa foi uma obra marcante da história da contabilidade. E, para finalizar, contabilidade científica, período que se inicia em 1840 e continua até os dias de hoje. João Lira Tavares foi responsável por criar o Dia do Contabilista, comemorado em 22 de setembro. Ele foi considerado o patrono da classe contábil. Sua grande influência na área começou a partir de diversas funções que ele desempenhou, como professor, economista, deputado, senador e ainda autor de diversos artigos importantes em jornais. Devido às suas habilidades, João Lira foi convidado a fazer parte de uma comissão que foi responsável em 1914 por estudar a reorganização da contabilidade do Tesouro Nacional. As contribuições de João Lira foram essenciais para o cenário contábil, já que sempre ressaltou os benefícios que o país poderia alcançar perante o reconhecimento de uma classe de contadores públicos, além de defender a criação do Registro dos Contabilistas Brasileiros, o que mais tarde deu origem ao processo de profissionalização existente até os dias atuais. João Lira foi eleito presidente do Supremo Conselho de Classe dos Contabilistas Brasileiros em 1926 e veio a falecer em 1930. Porém, até os dias atuais, é uma figura que gera inspiração para diversos contabilistas. Antônio Lopes de Sá. A lista dos pensadores da contabilidade não seria a mesma sem a ilustre presença de Antônio Lopes de Sá. Nascido em 1927 em Belo Horizonte, foi o escritor que mais editou artigos e livros em nosso país e na Itália, além de ter sido contemplado com o Prêmio João Lira Tavares, o de maior prestígio para um contador brasileiro. No entanto, Antônio Lopes não manteve sua brilhante carreira somente aqui no Brasil, pois foi responsável por coordenar 9 congressos internacionais, criando também a maior corrente científica sobre contabilidade. Antônio Lopes foi, com certeza, um dos grandes contabilistas brasileiros. Ele veio a falecer em 2010, mas antes representou o país no Conselho Econômico e Social da ONU. Seu nome é referência internacional quando mencionado o Prêmio de Produção Científica e Contabilidade. Ana Maria Elorieta. Certamente uma mulher precisa fazer parte dessa lista, e ninguém melhor do que Ana Maria Elorieta, ex-presidente da Diretoria Nacional do IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Além de ter sido eleita uma das 50 pessoas mais influentes na área da contabilidade pelo Global Accountancy Power 50, Ana Maria Elorieta ainda foi reeleita membro oficial do Conselho da Federação Internacional de Contadores, o IFAC. O IFAC é uma organização mundial dedicada a lutar pelos interesses do público contábil, assim como o desenvolvimento de economias globais. Diante desse memorável histórico, Ana Maria é uma das grandes contabilistas que existem, além de representar com prestígio o papel das mulheres no mercado financeiro. Eliseu Martins.
Nascido em 1945, Eliseu Martins é considerado um dos mais influentes contabilistas do Brasil. É um profissional de prestígio que trabalhou ao longo de sua carreira tanto para a melhoria do ensino da contabilidade nas universidades, quanto para a praticidade da vida profissional dos contabilistas. Eliseu dirigiu a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo de 1998 a 2002. Ele é um dos principais representantes brasileiros da Escola Americana de Contabilidade, além de um defensor da inclusão de disciplinas humanísticas na formação do contador. Ele foi responsável na década de 80 por reformulação do currículo do curso de Ciências Contábeis no Brasil. Eliseu Martins já recebeu diversas homenagens, dentre elas o Prêmio Professor Eliseu Martins, oferecido pela Fundação Instituto Capixaba e Pesquisa em Contabilidade e Finanças, as melhores monografias da área de negócios. Temos também uma lista de livros de Eliseu Martins, entre eles Contabilidade de Custos, Teoria da Contabilidade, uma nova abordagem, Contabilidade das Sociedades por Ações, Análise avançada das demonstrações contábeis, uma abordagem crítica. Enfim, durante todo o seu percurso, Eliseu Martins fez diversas contribuições, ajudando o nosso país a refletir melhor sobre a profissão de contador.